Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sexta-feira. Que o bom Deus nos guarde, nos guie e nos dirija neste dia. Hoje estamos lendo Romanos, carta aos Romanos, capítulo 14. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está participando conosco da leitura do Novo Testamento? Se você está participando, parabéns, que legal. Se você não está participando ainda, você pode participar. Você pode nos acompanhar com um capítulo do dia. Cada dia nós lemos um capítulo do Novo Testamento. Ao todo, lendo um capítulo por dia, em 9 meses você lê todo o Novo Testamento. Nós iniciamos no início de abril e em dezembro nós vamos terminar a leitura de todo o Novo Testamento. Que legal, né? Uma iniciativa bem interessante. Eu tenho certeza que está transformando vidas, né? Muita gente tem nos dado testemunho de como tem aprendido com a palavra de Deus. E nunca é tarde para começar. Hoje, depois, um pouco mais tarde, eu vou postar no grupo do Devocional, do WhatsApp, novamente a imagem, né? Aquela template que nós fizemos, se você quiser imprimir e acompanhar a leitura. Você pode começar aonde nós estamos ou você pode começar lá no dia número 1. Né? Nós criamos dia a dia para você ir marcando, fazendo um xizinho na leitura que você fez. E é muito legal. Você vai terminar um pouquinho depois, mas não tem problema nenhum. O importante é começar a ler a Bíblia, fazer disso uma rotina na sua vida. Isso vai transformar o seu dia a dia. Amém? Aqui em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo nos fala sobre alguns aspectos práticos da nossa fé e de como nós aplicamos ela no dia a dia. E no início do capítulo, ele vai falar com a questão de como nos relacionamos com outros irmãos, ou seja, outros cristãos que têm uma interpretação da Bíblia um pouco diferente da nossa. Atualmente, não é diferente dos dias de Paulo. Os cristãos têm diferentes interpretações sobre alguns aspectos doutrinários das Escrituras. E aqui eu não estou falando sobre aqueles aspectos que dizem respeito à salvação. Por exemplo, a crença em Jesus Cristo na sua obra da cruz, ou a crença na pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo, a crença na existência, né, de um só Deus, o pecado, esses pontos fundamentais da fé, onde nós entendemos quem somos e por que estamos sendo salvos por Cristo. Esses não podem diferir, né, entre os cristãos. A Bíblia é muito clara e ela é expressa. Mas há algumas interpretações quanto a algumas questões práticas e que diferem de grupo para grupo, de igreja para igreja. Questões envolvendo costumes, hábitos, alimentações. E desde aquela época já havia essas discussões. E muitos cristãos gastavam muito tempo discutindo o que pode comer, o que não pode, quais dias são santos ou não são, quais dias guardar para o Senhor, a questão do sábado, né, as festas e outros hábitos cotidianos. E Paulo aqui ele vai falar sobre isso, como nós, como cristãos maduros, homens e mulheres de Deus que vivem pela fé, devemos reagir diante das diferentes interpretações, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos cristãos que tem como sagrado para eles usar algum tipo de roupa específico. Outros cristãos não consideram isso uma questão sagrada, né? Alguns têm a questão do sábado, do guardar ou não guardar o sábado. Então, aqui Paulo vai falar sobre isso. E ele diz assim, Romanos 14, versículo 1. Acolha ao que é débil, ou seja, fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Meu Deus, olha que forte. Acolha aquele que é débil ou fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil ou fraco come apenas legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então aqui tem a ver com comer carnes, com comer esse alimento ou aquele. Quem és tu que julgas o servo alheio?
para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre esse dia e aquele dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dias e dias faz isso para o Senhor. E quem come de tudo, come para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor é que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Olha só, olha o que o apóstolo está falando aqui. É algo muito sério quando nós vemos cristãos se dividindo por divergências teológicas. Inclusive, alguns grupos chegam a dizer: quem faz isso ou não faz isso não vai para o céu. E aí você vê que aquele outro grupo também é piedoso, ama a Deus, busca o Senhor, mas porque não faz uma prática, o outro está condenando. E aqui nós não estamos falando de pontos centrais do Evangelho, gente. Estamos falando de questões que o próprio Paulo diz: o comer ou não comer, o guardar esse dia ou não guardar esse dia. São questões práticas que não têm a ver com o cerne, com aquilo que é o eixo central da nossa fé. A nossa fé está baseada na pessoa de Jesus Cristo. Aqui eu poderia falar também de questões de casamento, celibato, casamento, várias outras questões que diferem de uma igreja para outra, de uma interpretação para outra. E Paulo está dizendo: ei, você precisa enxergar que este homem também é seu irmão. E se você considera que a fé dele é pouca, ou é fraca, ou é parcial, tudo bem, ele está fazendo para Deus. Deixe ele fazer para Deus. Cada um faça o que faz em fé. Agora, se você faz algo sem fé, você não está agradando a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu faço algo na dúvida se eu estou certo, é melhor não fazer. Ou estudo mais as Escrituras e tomo uma decisão, como Paulo disse assim: cada um tenha claramente na sua mente a sua posição, a sua opinião. Então tem coisas que dependem de opinião. Então, às vezes a igreja se divide, as pessoas se dividem por coisas que não tem sentido nós nos dividirmos. Nós somos um só povo, nós fomos todos comprados pelo sangue de Jesus, nós fomos todos salvos pelo mesmo Deus, nós todos somos comprados pelo mesmo sangue precioso, carregamos dentro de nós o mesmo Espírito Santo. Nós devemos nos unir, irmãos, deixando de lado essas placas de denominações. É claro que as pessoas vão congregar em uma denominação, em uma igreja, em uma congregação, é normal. E é normal haverem distinções quanto a compreensão de alguns textos bíblicos, por questões até mesmo culturais ou de entendimento, mas isso não nos separa. Eu não posso dizer que essa igreja é melhor do que aquela, ou que essa igreja está certa e aquela está errada. Serve você a Deus e deixa que Deus cuide dos seus irmãos. Se eu vejo que uma igreja está caminhando no caminho errado, ore por ela. Ore para que aquele povo tenha compreensão completa da vontade de Deus. Mas não fique julgando ou condenando. Quem faz, faça para Deus. Não estou falando aqui de pecados ou de ofensas ao Senhor ou de coisas que são erradas, obviamente, pela Bíblia. Tem coisas que são imorais.
né? Nós vemos hoje em dia, infelizmente, alguns líderes cometendo atos imorais com relação ao dinheiro, à sexualidade, com relação a tantas coisas aí erradas, né? Mas não é desse caso, nós estamos falando de questões menores, questões de hábitos. Então, que possamos eu e você guardar o nosso amor aos nossos irmãos. Amar e compreender que há um só corpo de Cristo comprado pelo sangue de Jesus e que todos que creem em Cristo, todos que se rendem a Ele, independente de igreja, de denominação, serão salvos. E aí deixa Deus julgar, você não vai julgar ninguém, meu irmão. Amém? Querido Deus e Pai, eu quero pedir que as barreiras, as paredes das divisões teológicas e de interpretação da Bíblia não separem o teu povo. Oh Deus, que os calvinistas e os arminianos, que os sabatistas e os que guardam o domingo e os que não guardam nenhum dia, que todos possam se reunir à mesma mesa sorrindo, pois somos filhos de um mesmo Deus e Pai. Que os nossos irmãos que são veganos, vegetarianos e aqueles que são carnívoros, aqueles que comem de tudo um pouco, sentem na mesma mesa. Que possamos, Senhor, olhar nos olhos um do outro. Os que são das igrejas, das mais diferentes denominações, possamos nos enxergar como irmãos. Possamos amar uns aos outros como corpo de Cristo, não numa competição, não numa briga de opiniões, que possamos, Senhor, não dividir o corpo de Cristo por opiniões humanas. Como Paulo diz, acolha, Senhor, nós queremos acolher e não discutir opiniões. Que possamos pregar o Evangelho, porque é isso que o Senhor nos chama. Levanta a tua igreja com coração para pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Tu és um Deus santo, justo e fiel. Pedimos que a Tua presença nos guie, que Teu Espírito nos guie, que o Senhor nos dê vida e vida em abundância, nos dê paz, direção, sabedoria. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã, um ótimo final de semana para você, cheio da presença de Deus. Convido você a estar conosco nesse final de semana, nos nossos cultos aqui na Igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo, ou ir à sua igreja. Se você congrega em outro ministério, em outra igreja, vá à sua comunidade. Não deixe de congregar. Um grande abraço e até amanhã.